Eu vou ensinar você. Se você não pular este vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. É super fácil. Eu hoje vou fazer um efeito de madeira no piso, tudo diferente do que eu venho a fazer aí na parede. Aqui no piso eu estou a colocar com argamassa AC3. Tenho que falar o nome daquele pó que coloca na argamassa, que eu acho que só conheço aquele pó xadrez. Então, aquele pó eu usei, no caso em 10 kg de argamassa, que é metade de um saco, usei uma colher de sopa bem cheia de pó xadrez marrom e uma bem cheia de pó xadrez amarelo, que deu esta cor que eu vou mostrar. Então, a argamassa ficou com esta cor. Isto, portanto, no caso de ser um saco de 20 kg, eu iria colocar 2 colheres de sopa de pó xadrez marrom e 2 amarelo, que dá esta cor. Dá esta cor que está aqui. Qual é a consistência da argamassa? Ó, eu faço assim e ela aguenta aqui alguns segundos. Portanto, é o mais consistente possível. Aqui, está a ver que eu estou a colocar aqui em cima de um piso, né? Aí sempre me fala. E a espessura? A espessura é 2 ou 3 milímetros, nunca é muito, ó. Eu já deixo desta cor, porquê? Porque depois você vai ver que é mais fácil dar as cores. Aí, vou dar o efeito com esta vassoura velha. Pode abrir, pode... Uma vassoura velha. Sempre vai ter um balde com água para sempre ter a vassoura molhada. Então eu esperei 10 ou 15 minutos para a argamassa dar aquela pequena liga em cima do piso, né? Aí você vai vir com a vassoura passada por água e a sacote para não vir com muita água, né? Sempre vai ter um borrifador, este ou outro borrifador qualquer, para que, se você ver que a vassoura não está a fazer os riscos, você borrifa para a massa estar molhada. Não precisa deixar secar a massa. Antes que eu me esqueça, vou ligar aqui a câmera. Eu não falei, a argamassa que eu hoje usei aqui, que para mim eu acho que é melhor para fazer deck de piscinas, para fazer em cima dos pisos, é a AC3, como eu já falei, só eu não falei que era branca. Para dar, fica com esta, é mais fácil dar a sua cor logo na argamassa. Então, vamos lá. Ver se eu vou mostrar aqui, ó. Você pode vir com a vassoura assim à direita ou pode entortar um pouco. Isso é da sua imaginação, ó. 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 Vem uma vez, vem duas vezes, você vê que coisa entorta um pouquinho. Você, não marcou bem. Não marcou bem, você endireita a vassoura mais. Se quer marcar menos, deita a vassoura. Como é que faz os nós? Ó, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Dá para ver? Carrega a vassoura, roda a vassoura. Está um nó feito. Ó, não vou fazer muitos nós, mas vou fazer aqui mais um. Então, que é igual. Eu aqui vou fazer 3 tábuas. Ó, aqui eu mexo um pouco. Ó, você pode virar. Isto é para você verem que o efeito da madeira você é que faz. Ó, você quer fazer diferente, entorta a vassoura assim para vir mais em diagonal. Tem muitas maneiras, ó. Ficou um risco mais conhecido. Agora você faz ao contrário. Ó, ó. Olha como é fácil. Ó, olha o nó. Você faz assim, já inventa um nó. Ó. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho, para depois, quando secar um pouco, eu vou vir com esta desempanadeira. Não precisa lixar. Vamos lá, pessoal. Agora, com esta desempanadeira molhada, eu vou passar aqui os nós. Se você vir que ela começa a ficar suja,
passa por água. Sempre para vir limpa. Os nós, você quer mais nós ou menos nós, isso fica a seu gosto, né? Olha como é fácil. Bem fácil, ó. Num lugar a tábua vai ficar mais lisa, né? Porque uma tábua não é toda cheia desses risquinhos aí que a vassoura fez, né? Ó. Então é isto. Para baixar aqui um pouquinho os nós também. Depois eu vou deixar secar. E quando tiver aqui algumas horas quase seco, não totalmente seco, aí eu vou vir com uma régua para fazer os riscos da divisão das tábuas. Ora então vamos lá, vou mostrar como é que cheguei neste ponto. Depois da argamassa e tudo terminado, né? Eu vi com uma tinta desta cor, ver se mostra aí. Eu fiz uma tinta da cor da argamassa bem líquida, para não ficar muito encharcado de tinta. Na tinta eu coloquei 10% de cola branca PVA, para dar mais liga. Porque a tinta é aguada, como está aqui, mas tem cola branca PVA, que dá muita resistência e muita colagem na tinta. Aí eu passei tinta em tudo. Depois o que é que eu fiz? Aqui tem um gel que, mostrando assim, é branco, mas ele depois de secar fica incolor. Como dá para ver até aqui neste pedaço aqui, eu há pouco pus aqui um pouquinho, ele fica branco, mas depois de secar vai ficar incolor. Isto é todo o passo a passo certinho. Depois, no gel incolor, eu dei esta cor, um marrom, que eu fui colocando. Aí você coloca do jeito que você quiser, né? A cor, sempre que você fizer, convém num litro de gel ou de tinta você colocar uma tampinha ou duas tampinhas, você colocar o seu jeito certo para depois ter a sua medida certa. Mas eu quero fazer sempre trabalhos que nenhuma tábua, nenhum trabalho fique igual. Por isso eu faço do jeito que eu acho que você também aprende facilmente, né? Então eu coloquei aqui umas gotas de marrom no gel incolor que deu esta cor. O que é que eu fiz? Para não estar a perder tempo, eu tenho que perder tempo agora a falar. Com este pincelzinho, você vem com o marrom no rejunte, né? Não tira nada, vem com o marrom. Depois, o que é que faz para dar esta mesclagem nas tábuas? Então, é o passo que eu vou mostrar agora, que eu já fiz aqui, dá para ver aqui um pedaço que eu fiz já aqui. Eu vou mostrar como vou fazer aqui em uma tábua, para que o vídeo não fique muito grande. Vou baixar aqui a câmera. Então o que é que eu faço? Você vai sempre ter um pano bem limpo e úmido, para, colocando o gel, você coloca o gel, mas depois vem com o pano e tira todo por cima, para o gel só ficar aquela parte dentro destes risquinhos que está aqui, que eu fiz com a vassoura. Então, sempre tem que ter o pano bem limpo, sempre tem que ter água para o pano que você vai usar aqui para tirar este gel estar bem limpo. O pano está limpo e úmido, sempre tem água, ó. Você praticamente, está a ver, praticamente tira tudo. Só deixa a parte que vai ficar nos risquinhos que fez a vassoura. Ó. Isto fica meio esquisito, mas fica muito bonito. Eu depois no final, eu passei antes, como já falei, uma demão de gel incolor, e no final disto aqui eu venho com duas demãos
de gel incolor também, para dar mesmo muita resistência. Se você quiser usar resina, pode usar. Então, eu aqui está assim um pouco mais escuro que aqui, mas vai dar uma clareada. Ó, a primeira de mão, o gel, eu misturei com 50% de água, que é a primeira de mão de gel. Depois disto estar tudo pronto, vem com 2 de mãos de gel, que só misturo 10% de água no gel. Eu vou mostrar aqui o final. Então, lembrando que esta régua é o que eu usei pois, para fazer o risco, né? Tem que usar uma régua, né? Não tinha falado nisso. Fiz aqui os riscos e depois, no dia seguinte, que sempre ficam aqui as rebarbas, né? No dia seguinte eu vi com esta espátula e tirei as rebarbas. Não lixei. Neste trabalho eu não passei lixa nenhuma, apenas passei a espátula para tirar as rebarbas e não lixei. Com o que é que eu fiz? Eu fiz com este negócio aqui, que eu fiz aqui o rejunto, né? Mas você pode fazer até com uma pequena faca. Então o que eu quis mostrar é com uma vassoura velha, você faz estes efeitos que são lindos demais. Aqui os nós, eu tentei fazer uns nós pequenos, portanto eu fiz com a vassoura assim. Se você quiser fazer um nó maior, você vai deitar mais a vassoura e você vai fazer um nó maior. Se você quiser que o nó não se fique a conhecer tanto, quando você vem com a desempanadeira, você passa a desempanadeira mais. Trabalho muito fácil de fazer. Vou tirar aqui a régua, mas só pus aqui o barulho. Só pus aqui para ver que eu fiz com uma régua. E olhe como estas madeiras ficaram bonitas. E eu quis sair daqueles tons muito escuros. Quis pôr este tom mais claro. E este piso também fica antiderrapante com o gel. Você querendo colocar a resina ou verniz, você pode colocar. Então pessoal, eu tenho que me explicar que eu fiz o vídeo todo, mas eu perdi a parte onde eu estou a fazer os riscos das tábuas com o riscador. Você pode fazer como eu faço em vários trabalhos, só que se calhar você não viu outros vídeos meus, por isso eu estou a falar. Pode fazer com uma chave de fendas ou pode fazer com uma faca qualquer. Mas o riscador também é muito barato, então pode fazer com o riscador. E eu peço desculpa que eu perdi essa parte do vídeo. Mas em baixo, neste vídeo, na descrição, eu vou deixar um outro vídeo onde eu estou a fazer um efeito madeira quase parecido com este. Estou a fazer um efeito madeira numa sala. E eu vou mostrar como é que eu fiz o risco com o riscador e com a régua. Se você gostou, deixa o like. E se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Será muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Esse é o único jeito que você pode ajudar o canal a crescer cada dia mais. E se puder, compartilhe.